Boa tarde, meus queridos alunos. Pois então, gente, começou agora a nossa aula do sexto ano de História. E a gente estava conversando na última aula que estava ruim, e eu já falei disso, né? A internet não estava rolando legal. Então, eu estava falando da Roma no período da monarquia, onde que era um único rei que mandava em tudo, tá? Lembra disso? Tem um primeiro vídeo que eu passei para vocês que ele ficou meio que sabe, parando por causa da internet. Dá para você assistir o vídeo, dá para você ver de novo a aula. Eu não vou refazer a aula porque acho que não vale a pena, tá? Eu vou retomar a partir da segunda. Na primeira parte a gente viu a Roma monarquia, quando um rei, né, aqueles caras que eram chefes, né, das tribos ali, onde se formava Roma, eles se juntavam, daí elegiam o rei, e o rei concentrou todo o poder na mão, e isso deixou os outros insatisfeitos, e acabou matando o último rei, e a partir de então se instaurou o que se chama de república. O que é a república? Digamos assim, a res pública, a coisa pública, né? A coisa que é de todos. Então, quem comanda, né, um país, ele não pode achar que tudo aquilo que tem no país é dele, como o rei, entendeu? Quando o rei é ele que comanda um país, tudo que existe naquele território pertence ao rei. Agora não. Agora o negócio começa a mudar. A república, ou seja, a coisa pública. O exército não é mais do rei, é da república. Então ele tem que atender o quê? Interesses públicos, interesses daqueles que são os representantes do povo. E essa ideia, gente, começou lá na Roma Antiga e veio carregando até hoje. Vocês sabiam, por exemplo, que lá na Roma Antiga, o cargo de censor, por exemplo, ele tinha mandato, ele era eleito, só que ele ficava, digamos assim, 2 anos. Depois de 2 anos, tinha que fazer nova eleição. Você sabe por que isso? Para nunca concentrar na mão das pessoas o poder. O cara tem um poder eternamente, que até ele morrer, que ele fosse um rei. Não. Ele tem que ser eleito. O problema lá naquela Roma Antiga é que só quem podia se eleger é quem era patrício, quem era rico, quem era considerado romano, né? Quem era dono de todas as terras. Só eles que podiam. Isso aí é a chamada democracia. Mas tudo bem, nós vamos chegar lá. A minha proposta hoje é fazer uma aulinha bem curtinha, porque também não tem nem por que a gente alongar muito. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos dar uma olhada no texto, que é o mesmo texto que está sendo colocado para vocês lá no site do Newton, tá? Nós vamos continuar trabalhando ele. A gente trabalhou a primeira parte, que era a monarquia. Vamos trabalhar agora a segunda parte, que é república. Vamos lá. Deixa eu acessar esse texto aqui, vendo direitinho na onde que está. Que eu já estou com o site aberto aqui. Aqui de 28/2, isso mesmo. Vou acessar ele aqui. E vou para cá. Agora eu vou apresentar para vocês. Todo mundo está vendo aí essa imagem aí? Aqui saiu uma mensagem que está visualizando. Todo mundo está visualizando? Ok? É isso mesmo, João? Então vamos lá para aquele texto lá que eu quero explicar para vocês aonde a gente parou e aonde que a gente vai retomar isso. Tá bom? Então veja lá. Nesse texto que está aqui, que a gente começou a ver semana passada, surgimento de Roma, daí eu até falei, desculpa, a respeito desse quadro aqui, dos dois, da lenda, né, das duas crianças gêmeas lá, Rômulo e Remo, que é toda aquela história da fábula, né, da criação de Roma. Tem uma videoaula sobre Roma aqui, no texto, se vocês quiserem acessar também a videoaula que eu coloco.
Aqui, ó, a gente viu, ó, monarquia romana, que foi de 753 até 509 antes de Cristo, e agora a gente vem para República Romana. Então é um outro período de Roma, e ele está lá no nosso texto. Essa parte do texto que a gente vai ver agora, ó, diz respeito, ó, à República Romana e a expansão de Roma e a crise da República. Então hoje nós vamos ver essa parte aqui do texto, essa parte que vocês estão visualizando, que é uma pequena parte, viu? É uma pequena parte do texto, não é o texto todo, vamos dividir em 3 conforme tá bom? Monarquia, república, e depois no último a gente fecha vendo Roma Império e acaba todo esse negócio, esse período de Roma. Daí então, eu quero ver se a semana que vem, meu caro, é que acho que o cara que me cobrou não tá aqui. De repente nós vamos fazer uma visita num museu. Vamos ver. Que coisa de Roma tem bastante para a gente conhecer. Tá bom? Vamos esperar para ver. Vamos ver como que vai rolar essa recuperação, tá bom? Olhando então no nosso texto aqui, eu vou ver se eu baixo ele, e a coisa rapidinha, porque eu quero aumentar ele, o tamanho dele, para vocês visualizarem melhor. Tá? Eu quero ver se eu aumento o tamanho do texto, para vocês visualizarem melhor. Vamos fazer um download. E daí eu pego pelo meu download. Aí tá feito. Que daí eu consigo mostrar ele bem grande para vocês, esse texto. Tá? Mostrar ele numa outra página para vocês. Que daí, como vocês estão com o celular... A Lívia. Boa tarde, Lívia. Que bom que você apareceu. Bom, vamos lá. Apresentar. Vou estar numa janela. Aqui. Ah lá. Vocês conseguem visualizar esse texto agora? Sim, legal. Eu vou aqui pôr a minha conta aqui no falar da minha mãe. Porque aqui o aplicativo, ele tá aqui deixando o celular meio lento. Eu não tô conseguindo ver direito. Vai ficar travando. Tá? Eu volto aí, rapidão. Eu já volto. Pode ficar tranquilo, Ariel. Oi. Você tá conectado numa outra conta também, você sabia? Eu sei. Então tá bom. Tranquilo. Eu já volto já, tá? Beleza? Tá bom, pode ficar tranquilo. Tá, falou. Daí então, veja só o que tá rolando. Todo mundo tá vendo aí esse arquivo que eu tô mostrando para vocês. Todo mundo tá vendo, né? Então, ó, eu vou deixar ele um pouco maior. Vou tirar aqui, ó, para todo mundo conseguir ver num tamanho bom, ó. O texto é aquele texto do surgimento de Roma. A gente tem aqui, ó, como eu falei, as duas crianças, né, representadas num quadro. Não quer dizer que era desse jeito, isso aqui é uma representação, tá bom? Ó, detalhe da pintura de Rubens, que retrata Rômulo e Remo, né, sendo amamentado pela loba. Daí a gente vê, ó, monarquia romana, que a gente já viu, e agora a gente vem aqui para essa parte, ó. República Romana, de 509 até 27 anos antes de Cristo. Então, quando Cristo nasce, ele nasce no período chamado período do Império Romano, tá? O início do Império Romano, mas já o Império. É quando Roma realmente, assim, era, sabe, o terror dos 7 mares ali, por toda onde eles ocuparam. Mas vamos lá. O que eu tenho para falar aqui da República Romana? Olha só. A implantação da República significou a afirmação do Senado, ou seja,
quem era o grande poderoso agora não era mais o rei, eram os senadores, os representantes dos patrícios, o órgão de maior poder político entre os romanos. O poder executivo, que é aquele um que comanda, aquele um que faz acontecer, ficou a cargo das magistraturas, ou seja, dos senadores, ocupado pelos patrícios. Quem que eram, né, os senadores? Na verdade, eram os mais ricos, os donos de tudo, né, os patrícios. A República Romana, ela foi marcada pela luta de classes entre patrícios e plebeus, né, isso durante a República. Os patrícios lutavam para preservar os privilégios, né, os direitos deles, né, e defender os interesses políticos e econômicos deles, né, mantendo os plebeus sob sua dominação. Ou seja, todo o poder se concentrava na mão dos patrícios, e eles é que eram os senadores, os caras que tinham poder lá. Entre 449 e 287, quase 100 anos por aí, os plebeus se organizaram. E se organizou e se revoltaram várias vezes, né? Fizeram 5 revoltas que resultaram em várias conquistas. Por exemplo, ó, tribunos da plebe, o que é isso aí? Agora os plebeus também podem ter um senador eleito por eles, não é mais o senador que era só dos patrícios, agora os plebeus têm representante. A lei das 12 tábuas, o que é essa lei das 12 tábuas? Até então, tudo que existia em Roma era tudo lei de blá, 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 né? Tudo oral, não existia nada escrito. Agora, com as leis das 12 tábuas, tá ali. E por que fizeram questão de escrever a respeito disso? Para ficar registrado e ter como se apoiar em não tirar direito. Ou seja, está escrito ali agora, entendeu? Que o plebeu tem direito. Não é quem vai assumir lá que vai dar ou tirar. Já está garantido. As leis licínias, tá? E a lei Canoleia. Com essas medidas, as duas classes praticamente se igualaram. Ou seja, tanto fazia parte. Ó, lei licínia, eu acho que agora o plebeu pode se casar com uma patrícia, por exemplo, né? Antes só podia casar patrício com patrício e plebeu com plebeu. Agora pode se misturar. E a Canoleia, nós vamos ter que ver ao longo aqui o que é isso aí, que eu não vou estar lembrando agora o que é isso, mas vamos lá. Saiba mais sobre a Roma, né, a República Romana, expansão de Roma, né? Que tem para falar? Durante a Guerra Púnica, essa Guerra Púnica, ela é travada, né, contra o povo que vive ali no norte da África, né, naquilo que é conhecido como Mar Mediterrâneo, só que na época, esse Mar Mediterrâneo, ele vai ter, olha só o nome que os romanos deram para aquela parte do mundo, aquele mar que tem ali, que hoje a gente chama de Mediterrâneo, chamava de Mare Nostrum, né? Bem italiano, né? Mar Nosso, ó, aonde chega a empolgação desses caras. Bom, teve ali, nesse período, uma grande guerra, a guerra chamada Guerra Púnica, os Punes, né? Então, quem que eram os Punes? Olha lá. Durante a Guerra Púnica foram utilizados elefantes como animais de combate. Ou seja, gente, lembra quem comandou elefantes nas guerras? Lembra quem? Alexandre o Grande. Então, olha a influência grega na cultura romana. Vamos lá. A primeira etapa das conquistas romanas foi marcada pelo domínio de toda a Península Ibérica, a partir do século IV a.C. O que é isso? A Roma começou a se expandir para que lado? Para a direita ou para a esquerda? Gente, primeiro ele foi para a direita, para o lado onde fica a Espanha hoje, onde fica a França. Foi nessa hora que eles tiveram contato, por exemplo, com os vikings, entendeu? Começou a conhecer os celtas. Tem um desenho que tem em filme, tem também em tirinhas, que chama Asterix e Obelix. Retrata justamente esse encontro, né, que os romanos chamavam, essas tribos celtas que viviam nessa região, chamavam eles de bárbaros, né? Desculpa. A segunda etapa
foi o início das guerras de Roma contra Cartago, né, as chamadas guerras púnicas, né, que os cartagineses eram chamados de punis, né, então por isso eles deram o nome de púnica. E foi de 264 a 146. Você viu que os caras guerreavam durante um monte de tempo. Em 146 a.C., Cartago, que é essa cidade bem pontuada ali naquela região onde tem o Mare Nostrum, tem o Mediterrâneo, né, nesse lugar ali. Então, era uma posição estratégica. E para Roma, aquilo dali precisava ser conquistado. Então, eles passaram anos lutando ali. Crise da República. Como que acabou esse negócio de República, professor? Eu vou falar para vocês como. Olha lá. Na República Romana, a escravidão era a base de toda a produção, e o número de escravos ultrapassava os de homens livres. A violência contra os escravos causou dezenas de revoltas. Vocês já assistiram filmes onde tem gladiadores? Então, os gladiadores normalmente eram escravos capturados, né? E o sentimento daquele escravo que ele se tornava um gladiador e se ele vencesse as provas, ele se tornaria um homem livre, como qualquer romano, isso instigava a população. Opa, quem que chegou aí? Eu, cheguei. Então, calma lá, tô no meio de uma explicação aqui, tá? De boa. Tá. Vai lá. Daí, então, o que acontece? Esses gladiadores passam a representar o povo, a liberdade do povo. Então, aí começa, sabe, a ter aquele sentimento de igualdade. A Roma agora, digamos assim, tem mais escravo do que cidadão romano, e isso daí vai acabar virando um caldeirão. Olha só o que vai acontecer, gente. Durante a crise, na República Romana, a escravidão era a base da produção, né? O romano não trabalhava. Quem trabalhava era escravo. Isso vai acabar gerando várias revoltas. Uma das principais revoltas foi liderada por Espartaco, que era justamente o quê? Um gladiador. Entre 73 e 71 a.C. À frente das forças rebeldes, Espartaco ameaçou o poder de Roma. Ameaçou, porque ele acaba morrendo no final. Para equilibrar as forças políticas, em 60 anos a.C., o Senado indicou 3 líderes políticos ao consulado, Pompeu, Crasso e Júlio César, que formaram o primeiro triunvirato, ou seja, 3 pessoas que iam dividir o poder, por isso se chama triunvirato. Após a morte de Júlio César, que morreu, foi instituído o segundo triunvirato, constituído pelo Marco Antônio, ou pelo Marco Aurélio, o Otávio Augusto e o Lépido. As disputas de poder eram frequentes entre eles, e Otávio recebeu do Senado o título de príncipes, ou seja, primeiro cidadão. Foi a primeira fase do Império disfarçado de república. Ou seja, a partir daquela hora, o poder voltou a ficar na mão de uma pessoa só, e então a gente pode falar que a partir dali a república acabou. Mas, veja só, isso que a gente está falando, deixa eu voltar para cá, para a gente conversar, isso que eu estou falando para vocês, tem um negócio, um detalhe. A Lívia também está com problema na net, falar o quê, né? É um negócio, cara, Bom, eu queria falar um negócio para vocês. Se vocês entrar pelo Google Classroom, que é esse link que eu mando para vocês, teoricamente a internet de vocês é para estar tranquila, entendeu? Usar a internet de CMSP. Não sei se funciona, mas eu faço conforme eles pedem para fazer. Daí o negócio é o seguinte. Eu vou passar para vocês agora um filmezinho, que é o segundo. Esses filmes, esses vídeos estão lá no meu blog, tá? Então, ó, eu vou partilhar aqui a tela do meu blog para vocês verem lá onde que tá, caso vocês queiram ir lá, tá bom? Olha lá. Todo mundo consegue ver meu blog aí?
Ah lá, tá apresentando para vocês aqui, me deu a dica aqui, que tá apresentando para vocês. Todo mundo consegue ver? Vamos lá. Tem alguém que está com dificuldade para ver? Obrigado, João. Obrigado. O João está elogiando a minha aula. O Lucas está falando que não. Lucas, o Lucas é o primeiro a chegar. Se eu mandar o link 1h da tarde, ele já fica de plantão. Brincadeira. É o primeiro a chegar e o último a sair. Brincadeira, Luquinha. Seja bem-vindo. Adoro você na minha aula, cara. Daí o negócio é o seguinte. Todo mundo está vendo meu blog? Aqui no meu blog, se você olhar, né? E, ó, a gente vai vir aqui, ó. Ano 2019, que foi o texto que eu usei o ano passado, ó. Ano 2019. Você vai lá no mês de outubro. Daí você vai ver lá, surgimento de Roma. Se a gente vai aqui, ó, para essa outra página, que vai dizer, professor, é o mesmo texto, cara. É o mesmo texto que a gente está trabalhando, tá? Daí lá agora eu coloquei, ó, 4 vídeos, tá? Com toda a história de Roma. A gente assistiu o primeiro que ficou nhacado, não estava legal. Então a gente vai ver agora o segundo. O segundo trata da República, tá? Que é esse período que eu estou falando para vocês. Fala, povo lindo. Começa agora a segunda videoaula. Na verdade, é o seguinte. Antes de eu soltar o vídeo também não é longo, não. É coisa curta. Eu quero que vocês se atentem nos aspectos, nas falas dos personagens. Porque as falas dos personagens quer dizer muito de como que era a Roma nesse período. Vocês estão me entendendo? Gente? A minha aula eu não quero que vocês fiquem decorando o que era o que ele fazia, mas eu quero que vocês consigam entender como funcionava Roma. Entendeu? Sabia que, por exemplo, a gladiadora é um romano, um centurião é um romano, um patrício é um romano. Olha só quem apareceu. Ou foi embora? Acho que o chefe apareceu e foi embora, Mauro. Todo mundo tá entendendo? Então agora eu vou soltar o vídeo. Beleza? Então vou soltar o vídeo. Que tá lá no meu blog. Tá todo mundo vendo. Todo mundo tá vendo, né? Então vou soltar. Então olha lá. Sobre o nosso curso completo de Roma Antiga do Se Liga nessa História. A República Romana. Nessa videoaula sobre República Romana, a gente vai ter 3 partes. Na primeira delas, a gente fala sobre o conceito de república. Na segunda parte, a gente vai falar dos funcionários públicos da época. E na terceira e última parte, a gente fala dos conflitos internos que aconteceram durante esse período republicano da Roma Antiga. Então, se você quiser procurar nossas referências, da onde a gente tirou essas informações, estão na descrição do vídeo. Participa, dá like e comenta, tamo junto. A República Romana não era igual à nossa, mas se tem o mesmo nome, deve ter alguma semelhança. Profissão? Senador. O ano que tudo se transforma na Roma Antiga é o ano 509 a.C., pelo menos supostamente. Roma Antiga deixaria de ser uma monarquia e passaria a ser uma república. O poder deixa de ser de um rei ou da família do rei e passa a ser dividido entre várias pessoas. Quem são essas pessoas? Os senadores. Muito prazer. Para não me cansar, eu vou chamar meu escravo aqui. Heleno? Heleno? Sim, senhor. Venha cá. Explique o conceito de república. Pois não. República, coisa pública, res pública. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Estado romano, ele não é mais uma propriedade de um rei ou de uma família. Não. O Estado romano agora
ele vai ser dividido, o poder do Estado romano vai ser dividido entre todos. Heleno! De todos quem? Todos os cidadãos, senhor. Você é um cidadão? Não, senhor. Então não é de todo mundo, certo? Escravo é cidadão? Não, senhor. Nem escravo, nem mulheres, nem estrangeiro, a menos que o senhor me liberte ou me adote, não é isso? Isso, se você for libertado ou liberto, aí sim. Mas eu acho difícil. Roma agora é pública, mas público não quer dizer todo mundo. Público quer dizer um grupo específico. Quem seria esse grupo específico? O povo romano, ou melhor, os cidadãos romanos. Então não é para todo mundo. E essa ideia republicana de você dividir o que é privado do que é público é uma ideia muito nova para os próprios romanos. Eles próprios não vão distinguir perfeitamente, não vão separar perfeitamente o que é público do que é privado. Ah, pegar um pouco de imposto é normal. O Cícero, no ano que ele ficou de funcionário público, ele pegou 1 milhão de francos. Se fosse eu, pegava bem mais. Mas isso não seria propina? Propina é meu rim. Se é eu que administro, eu pego o que eu achar justo. Vocês nunca fiscalizam ociosos? Fiscalizar, senador! Você tá louco? A dignidade dele dá pra ver no olhar. Os romanos não viam como propina a mistura entre o dinheiro público e o dinheiro privado. Só que eles também não aceitavam mais que toda a riqueza de Roma ficasse na mão de um rei só, de uma família só. De jeito nenhum. Agora essa riqueza ela tem que ser pelo menos compartilhada entre os mais poderosos, que são os senadores. Aliás, Ari, Oi. tem como, por gentileza, cara, você chamar o ocioso pra mim? Opa. Fala pra ele que é pra honra e glória de Roma, senão ele não vem não. Os banhos públicos. Ai, que delícia. Senador, estão te chamando ali no estúdio 5? É pela honra e glória de Roma, senador. Ô, senador Professor ocioso, Walter, obrigado por ter vai. vindo. Um Que prazer. gentileza, hein? Povo lindo, a gente tem aqui um dos 300 senadores romanos. 600 agora alteraram recentemente. É verdade. Depois do século I a.C., a gente vai ter 600 senadores. Mas esse aqui é o mais importante de todos eles. Dá uma olhada em suas vestes branqueadas. Não é à toa que na eleição nos chamam de candidatos. Vejam sua pele bem tratada. Vejam o seu cabelo perfeitamente ondulado. E essa postura de vencedor dele. Até o jeito dele falar é especial. Você quer ver? Senador ocioso, como é o seu trabalho lá no Senado? Eu, como membro dos Senatos Romanos, elevo Roma à altura dos deuses. Tá, claro. De uma forma um pouquinho mais específica, senador, você sai da sua casa, né, acordou, tal, aí vai até o trabalho, chegou no trabalho, quando começa mesmo o trabalho, você faz exatamente assim o quê? Várias coisas importantes. Muitas coisas importantes. Não vai ter jeito. O senador não vai conseguir explicar melhor pra gente, porque na Roma Antiga não existia, assim, uma especificação de cada cargo público. Cada um dos magistrados, encarregados, então, dessas funções públicas, eles não tinham que ficar se justificando para todo mundo. Eles não tinham uma tarefa específica. E mesmo assim, o povo gostava desse aqui, viu? O bom do ocioso é que ele escuta o povo. Meu filho tá passando fome! Eu quero comida! Comida! Eu tenho muito orgulho de trabalhar com ociosos porque ele me deixa descansar nos feriados. O que importa mesmo é que ele faz banquete, faz festa, é só espetáculo. Você só sai de lá de manhã. Eu acho que até o deus Dionísio deve olhar pra ele e pensar, vai com calma, parceiro. Aí sim, hein? Na época, os candidatos, para poder ganhar voto e apoio político, eles próprios organizavam eventos e custeavam esses eventos. Eles que governem, fazendo festa. Agora cancela o show pra você ver. Se não tá com fogo na cidade. O segredo para ganhar uma eleição é ter riqueza. Porque com riqueza eu faço festa. Se eu faço festa, faço amizade, conheço gente importante. E aí eu crio minha cartela de cliente. Entendeu? Gente para
te apoiar. Eu lá sabia quem era o dono da festa. Tava lá pela bebida. Aí pediram pra eu votar no Ocioso. Adivinha o que eu fiz? Votei. Esse costume aí, dos candidatos financiarem eventos públicos com seus próprios recursos, tem nome. Chama evergetismo. Não era tão fácil fazer festa o tempo todo porque custava caro, mas eles precisavam fazer essas festas, porque o povo ia pressionar. O povo pressiona os candidatos a fazerem cada vez mais festas. É meu dever cívico entreter o povo. O ocioso, sim, aceitava essa responsabilidade, mas não era todo mundo que aceitava o desafio, não. Era tão caro, mas tão caro, custear esses eventos grandes, que muitos candidatos corriam o risco de financiar o evento, gastar um monte de dinheiro, pedir voto, não conseguir se candidatar, não conseguir vencer a eleição, aí depois fica como? Aí depois fica todo endividado. Aí já não é cocô do meu cavalo. Mas quem ganhava a eleição ia repor todo o prejuízo com dinheiro público. Normal. O Senado era a instituição mais importante da República Romana. Mas existiam vários cargos públicos dentro e fora do Senado. O cargo público mais importante da época era o de cônsul. Não era um cônsul só, eram dois. Então eram 2 cônsules por ano. O ano que vem, eu vou ser cônsul. Vocês vão ver. Se fizer festinha, tem meu voto de novo. O ocioso Zé Fogo. Ele faz os eventos dele, depois adivinha quem que vai ter que limpar tudo. Os cônsules eram os mais importantes, mas não eram os únicos importantes. Outros cargos públicos também eram importantes, como, por exemplo, o dos questores. Os questores, de algum modo, estavam relacionados às finanças da Roma Antiga. Outro cargo público muito importante era dos pretores, que eram responsáveis pela justiça. Um dia eu vou ser guarda pretoriano. Só aqui, ó. E tem também os censores. E eles falam que querem informações para melhorias de Roma, mas só querem fiscalizar o povo. Isso sim. Falam que é pelo povo, mas só querem voto. Meu sonho é ser liberto, né? Porque sendo liberto, eu conseguiria ser mais respeitado. E meu filho seria visto como cidadão, livre, com direito a voto. Imagina ele votando nas leis? Que chique. Aquele que fosse considerado cidadão com direito a voto, ele teria uma participação política mais pequena. Porque ele poderia votar em uma lei ou em outra, ele poderia votar na aprovação de uma medida ou em outra. Mas quem tinha discutido essa lei, quem tinha discutido essa medida, tinha sido outros funcionários públicos muito mais importantes do que esse cidadão comum. Ah, pede nosso voto, mas dá mais peso pro voto dos patrícios. O que adianta? Por mim, via logo o tirano e acabava aí com essa mamata toda. E tá vendo? O povo não vai ficar só de reclamaçãozinha, não. Não vamos? O povo de Roma vai se organizar em diferentes momentos da República Romana em busca de uma vida melhor. Chegou a hora dos conflitos internos. Chegou a hora das lutas da plebe. Esses plebeus são uns vagabundos. Só porque trabalham 14 horas por dia, acham que pode sair por aí, querendo atenção. O ocioso falou que plebeu é vagabundo? Ah, ele devia estar brincando. É o jeito dele. Autêntico. Foram dezenas de conflitos, mas aqui vão os principais. Por volta de 494 a.C., a plebe se organiza e exige que tenha um representante dos seus interesses lá no Senado. Esse representante seria conhecido como tribuno da plebe. Isso aí foi bom. Já em 450 a.C., foram escritas as famosas Leis das 12 Tábuas. Eram mais ou menos 80 cláusulas que eram escritas nessas 12 tábuas. As tábuas colocaram lá em cima do fórum para todo mundo ter acesso, mas elas nem eram bem assim leis públicas. Eram mais informações de como as pessoas poderiam resolver conflitos internos. Eram praticamente sugestões de como resolver esses conflitos. Tem lá no fórum as 12 tábuas. Mas se eu disser que eu li, eu tô mentindo. Só 5 anos depois da Lei das 12 Tábuas, fizeram uma outra lei, chamada Lei Canuleia. Claro, com muita pressão popular, agora pessoas de categorias sociais diferentes podem se misturar, podem casar. Sou contra! Por fim, a partir de 367 a.C., se você fosse um cidadão romano e estivesse com dívidas, você não poderia mais ser escravizado por causa da dívida. Grego eles não perdoam, né? Estrangeiro eu não trato bem, não. A gente até que aprendeu um pouquinho sobre a República Romana.
mas já dá vontade de saber mais sobre a economia, sobre a sociedade, sobre a vida dos romanos, como que era o dia a dia deles, como foi a vida das Fabianas e dos Cíceros. Para isso eu te convido para assistir nossa próxima videoaula. E muito obrigado por ter assistido essa aqui até o fim. Um beijo! E aí, rapaziada, todo mundo tá acordado aí ainda? Todo mundo tá atento? Vamos lá, quero ver quem que tá aí, quem que tá participando ainda. João tá. Lucas? Ah, Lucas tá sim. Ariel, legal. A Maria Eduarda não tá, não? Será que ela... A Lívia tá, o João tá, lá. Ah, papai tá on. Papai tá on. Tá certo. Tá certo. Daí o negócio é o seguinte, vou falar com vocês. Vocês viram que ali ele apresenta assim muita coisa dos aspectos, como que era na Roma antiga. Oh, nossa, desculpa, gente. Como que era na Roma antiga, como que quem era representante, né, quem estava no poder, como que ele usava o dinheiro que era do povo em benefício próprio. Esse negócio, por exemplo, ó, e algumas coisas vêm até hoje, né, ó, que faz muito parte assim, da nossa dia a dia, ainda mais agora, a eleição, vocês vão ver muito disso. O candidato, ele já tem dinheiro, então ele financia a campanha dele. E depois, quando ele está lá, ele dá jeito de recuperar o que ele gastou, mais um pouco. Parece muito nossos candidatos hoje em dia, né? A gente vai lá, vota nele e a mesma coisa acontecia lá também. Às vezes tinha o tribuno da plebe, que era um plebeu, normalmente um general, votava no cara, e quando ele chegava lá para ser o senador da plebe, dos plebeus, chegava lá, ele fazia amizade com os outros senadores, tal, enveredava pelo mundo deles e esquecia do povo. Até que então começou a surgir alguns generais que tinham o apoio do exército, que o exército ia lá e conquistava território para Roma. Essas pessoas que faziam parte do exército também começou a pensar bem e falou: eu quero a minha parte desse bolo, eu quero a minha parte desse bolo. Né? Então começou a eleger senadores que eram verdadeiros representantes da plebe. Agora, veja só, uma coisa que eu vou falar com vocês. Nós temos, então, exercícios para serem feitos nessa atividade, tá? E essa semana aqui, tem gente que já até me mandou, acho que é a Maria Eduarda que me mandou, já mandou tudo pronto. Se você ler o texto, você consegue ver. Se você for no meu blog, assistir a sequência das aulas, você consegue ver. Mas você só vai ter tudo aquilo que você precisa para Ô, professor, pode falar. eu queria saber o site lá, o do seu blog. Espera aí que eu vou pegar a caneta, eu anoto aqui, eu entro lá e eu vou fazer hoje, tá? Beleza, fião. Tá, então, ou você lê o texto, ou então você vai e acessa todos os vídeos. Na verdade, se você lê o texto, você consegue responder, tá? Tá bom. Daí, o que acontece? Esses exercícios eu só vou finalizar Roma a semana que vem. Então, semana que vem, aí sim você vai ter todo o conhecimento para responder todas as questões que estão lá. Mas você pode adiantar, fica nas tuas mãos, né? Porque a gente tem 15 dias para responder isso. Já estava semana passada, Maria Eduarda já até mandou para mim. E depois disso, tem mais essa semana aqui para acabar de ler e responder isso e mandar para mim, tá bom? Tá bom. O senhor me manda o seu site? Anota aí, Regis Per, P-E-R, Per. O quê? Regis Per, tudo junto. Regis Per. Regis P. E-R, Per, de Pereira, sabe Pereira? Per. E. R.
RT? Não, sem ter. Regisper, só. Tá. Ponto, Ponto. blog, BOLG, Blog. spot. Não é esporte, é spot. 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 Tá. .com.br. Tá. Obrigado. Tá olha, bom. olha bem que você vai lá no ano 2019, ano de mês de outubro, tá bom? Para você ter acesso a esse texto, tá bom? Tá bom. Tá. Blog. Obrigado. Se você for pelo celular, você pede lá a versão para computador, porque daí na versão para smartphone é mais complicado. Você teria que clicar no menu, que é uns risquinhos que tem no canto direito, tá bom? Daí então, gente. Aqui em casa aqui tem o computador, tá? Então acabou, fião. Tá em casa. Tá em casa. Beleza. Beleza. Daí então é o seguinte, nós temos agora que encerrar nossa aula. Encerrar nossa aula, porque tem que ficar um pouco de conteúdo para a gente até conversar a semana que vem e fechar a semana que vem, porque a semana que vem vai ser destinado mais para quem não entregou nada. E acho que a seguinte também, tá bom? Então, rapaziada, Wakanda Forever para vocês. Tá aí a aulinha de Roma República, tá bom? Professor. Abraço para Tchau, vocês. professor. Tchau, tchau. Falou, Regis. Falou, menino. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau, Lívia. Tudo bom, Maria Eduarda? Deixa eu parar aqui essa gravação.